Hoje eu me senti inspirado para a gente conversar um pouquinho a respeito de alguns momentos específicos da vida da gente. Alguns momentos em que, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se coloque numa situação e numa condição de busca das coisas espirituais, há os momentos em que a gente não consegue essa conexão. A gente não consegue sentir no fluxo espiritual da vida, sentir no fluxo espiritual de Deus. E a nossa busca é incessante. A gente muitas vezes tem o sentimento de tentar resolver as coisas espirituais de acordo com as nossas referências materiais. Então, a gente acha que a gente fazer uma maratona de oração vai nos dar o corpo necessário ou o exercício da fé necessário para a gente, como se a gente fosse numa academia para treinar o nosso próprio corpo. E muitas vezes a gente se envolve em buscas espirituais que muitas vezes a gente não consegue entender o resultado. Às vezes a gente acha que colocou o esforço suficiente para tocar na orla do Senhor, para encostar nele, e a gente acaba não sentindo um resultado imediato. Cristo falou bastante a respeito disso, falou bastante a respeito dessa conexão espiritual e da maneira como nós deveríamos nos posicionar diante desses processos também. A gente não consegue, no mundo espiritual, acrescentar a nossa estatura um côvado sequer. Então, apesar de nós nos darmos a oração é o principal caminho que nós chegamos até Deus. Nós precisamos entender que o fluxo de tudo isso acontece, tem um tempo natural para se cumprir e tem um tempo natural para acontecer. Não adianta a gente forçar, não adianta a gente querer antecipar as coisas. O fruto espiritual na nossa vida vem depois de uma série de coisas que vão sendo cumpridas e que nós não entendemos muitas vezes o tempo de tais coisas e nem de que maneira isso se levanta. E isso me trouxe muito a reflexão hoje de manhã. Estamos de manhã ainda, né? Mas ainda mais cedo hoje a respeito de Abacuque, né? Que Abacuque viveu num período em que o povo estava num processo de impenitência terrível, né? O povo ouvia a palavra, tinha lapsos de busca para colocar a palavra de Deus em prática, via que seu investimento no curto prazo não dava certo e caía. E nós vemos isso ao longo de vários livros da Bíblia, em várias referências e em vários momentos. Nós já falamos aqui em uma outra live a respeito das figuras espirituais que se manifestam na Bíblia, né? Nós tínhamos um povo de Deus que era guiado pelos patriarcas, né? O último patriarca foi Jacó, que foi chamado Israel quando o povo desceu para o Egito, e depois o povo teve sobre si juízes, que foram homens eleitos por Deus para ser colocado como para serem colocados como guia do povo de Deus. E entre os juízes e guias que nós tivemos Moisés, tivemos Josué, tivemos outros tantos juízes, entre Sansão, Gideão, Débora, entre outras pessoas que foram eleitas por Deus para, entre aspas, governarem aspectos ou partes daqueles territórios. No livro dos Juízes, nós tínhamos juízes, por exemplo, que guiavam o povo, que julgavam sobre o povo em locais geográficos diferentes. Em alguns lugares em alguns momentos nós tínhamos juízes simultâneos que guiavam o povo de Deus de maneira esparsa, né? Em locais diferentes, em tribos diferentes. E quando o povo de Deus olhou a organização dos povos que eles enfrentavam,
eles não se lembraram da maneira como Deus operava para poder tirar o seu povo da guerra, da miséria, da afronta do adversário. E houve um ponto, quando foi Samuel eleito por Deus o sumo sacerdote, o juiz, com a queda de Eli, Samuel teve uma guia no povo de Deus, uma guia muito maravilhosa, uma guia muito... foi um período em que o povo de Deus não sofria grandes ameaças. Mas o medo do povo de Deus fez com que eles olhassem os outros povos como os povos que sempre cercavam e ameaçavam o povo de Deus, como os amalequitas, os moabitas, os filisteus. Todos esses eram povos que afrontavam o povo de Deus de tempos em tempos. E o povo de Deus olhou a sua organização política, a organização da sua monarquia, e em face do temor que tinha com relação a esses outros povos que o cercavam, desejou ter uma organização política semelhante à daqueles povos. E desejou que fosse constituído reis sobre si mesmo, como os filisteus tinham reis, os amalequitas tinham reis, os moabitas, os jebuseus, os heveus. Todos eles tinham uma estrutura onde de clãs aqueles povos foram crescendo e havia uma liderança política e uma liderança espiritual sobre eles. O povo de Deus sempre foi especial. O povo de Deus sempre teve sobre si a guia do Espírito Santo de Deus, num homem que organizava o povo não de maneira militar, mas de uma maneira espiritual. E dentro desse sentimento, eu senti de trazer aqui para a gente refletir e para a gente começar o nosso dia hoje, pensando a respeito da maneira como nós organizamos a nossa vida e quais são os parâmetros que nós utilizamos para a definição dentro do nosso ser a respeito do que é e do que não é o sinal de Deus na nossa vida. Então, a gente sempre fala disso de uma maneira construtiva, de uma maneira em que nós não nos lancemos em grandes sentimentos de coitadismo, de conformismo, de pequenez dentro de uma ordem material que possa nos referenciar como pessoas débeis ou como pessoas menos favorecidas do ponto de vista material. A gente quer eliminar aqui a dicotomia que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. A gente quer quebrar alguns paradigmas e derrubar algumas barreiras que nos separam muitas vezes do entendimento de que o fluxo espiritual seja diferente do fluxo material na nossa vida. Nós não estamos com isso também indo para o outro polo, criando aqui uma teologia da prosperidade, ou nem no entendimento de que o derramamento das bênçãos espirituais sobre nós tenham que necessariamente repercutir no alinhamento de um raciocínio em que a minha evidência da manifestação do Espírito Santo na minha vida vai ser na exuberância das coisas materiais que se derramam sobre nós ou que aparecem na nossa vida. Não é nada disso. Nós estamos querendo apenas entender de que maneira a gente pode definir um rei que domine sobre nós. E quando o povo de Deus pediu um rei, Samuel se sentiu muito ferido, porque ele entendeu que o povo estava rejeitando a sua liderança espiritual, ainda que o povo não tivesse experimentado nenhum tipo de perda enquanto teve Samuel como seu rei. E a consequência desse ato nos leva para a meditação do dia de hoje. Esse ato do povo desejar para si um rei, desejar para si a referência externa como ponto de referência para a sua linha espiritual, fez com que o povo desejasse essa organização monárquica, fez com que desejasse essa referência a respeito das coisas da terra, semelhante ao que acontece no povo, semelhante ao que acontecia com os outros povos.
E dentro de tudo isso que nós estamos trazendo hoje, o Senhor nos trouxe lá em Abacuque, que era um profeta de Deus, que recebeu a orientação e a visão clara de Deus, de que o povo passaria por algo muito duro, muito difícil, para poder refletindo sobre as coisas que se levantavam sobre ele, entender a real percepção, ou ter a real percepção do que seria ter sobre si um rei sobre a face da terra. É interessante a gente ver isso, é interessante a gente perceber tudo isso, como muitas vezes a gente busca essas referências para nós. Samuel foi muito claro para o povo: olha, não é interessante que nós tenhamos reis sobre nós. Porque um rei vai ser um homem que se colocará, do ponto de vista material, em uma posição destacada. Um homem que vai se sentir, através de uma unção que deverá cair sobre a sua cabeça, diferente dos demais. Ele vai, sendo uma figura humana, trazer sobre ele sensações a respeito de questões materiais e vai entender que tem direitos maiores do que os outros homens que ali estão. Então olha como Samuel conversa com Abacuque. São quase um milênio de distância entre um rei e outro. Dá mais ou menos uns 500, 600 anos, para ser um pouco mais preciso. A distância entre Samuel e Abacuque. Mas olha o clamor de Samuel para Deus e olha o clamor de Abacuque para Deus. O clamor de Samuel para Deus era: Senhor, esse povo me rejeitou. Esse povo não sabe o que quer para si. Enquanto Abacuque falava: Senhor, olha o que está acontecendo nesse povo, com esse povo, que olha para os seus reis, e olhando para os seus reis, não reconhece a tua santidade, não reconhece o seu tamanho, não reconhece a sua benevolência, não reconhece a lei naquele tempo, não reconhece a lei como sendo a referência máxima para a prosperidade do povo na terra. Então um profetizava e o outro já colhia o resultado de tudo aquilo. Mas olha a reflexão de cada um deles, e é o que Deus traz para nós aqui, não como palavra de profecia, mas como palavra de reflexão. No sentimento, Samuel sabia dentro de si que se colocasse um rei sobre o povo, se fosse colocado um rei material sobre o povo, as dificuldades do povo seriam muito grandes e eles confeririam àquele rei a possibilidade de trazer sobre o povo a dificuldade, trazer sobre o povo a desconexão com o divino, com a instrução direta do céu para aquele povo, para que houvesse um segmento da terra. Do outro lado, Abacuque experimentava isso na pele, viu tantos reis. Abacuque já fala no final do cativeiro, onde já a estrutura monárquica de Israel já estava dizimada, porque o povo já estava em cativeiro e já havia sido colocado sobre aquele povo governadores. Porque dentro da progressão espiritual, da progressão política do que aconteceu com aquele povo, aqueles homens colocaram realmente reis para regerem Israel. E foram colocados Saul, Samuel, foram colocados Saul, Davi, Salomão. E olhem que a corrupção, olha como tem um paralelo interessante aqui. A corrupção sobre o povo e a separação do povo foi colocada imediatamente após o reinado de Salomão, que foi o homem mais sábio depois de Cristo na face da terra. Mesmo o homem, olha como tem um mistério aqui, mesmo o homem mais sábio foi seduzido pelas coisas da terra. Foi seduzido entendeu que precisava prostrar-se espiritualmente
para que a prosperidade estivesse sobre ele. Salomão, os últimos dias de Salomão foram muito terríveis. Ele trouxe para dentro do templo o sacrifício de outros deuses. E a partir daí, houve uma cisão muito importante no reino de Israel. Quando ele morreu, Roboão, seu filho, assumiu o reinado, colocou o imposto ainda maior sobre o povo e houve a cisão entre as tribos de Judá e a tribo de Israel. É a primeira vez que nós temos a menção na Bíblia dos judeus, que eram o povo da tribo de Judá e Benjamim, que ficaram separados ainda, colocados sobre o trono alguém da linhagem de Davi, porque havia uma promessa em Davi de que não lhe faltaria herdeiros sobre o trono de Israel. Então, irmãos, o que nós sentimos de passar aqui na manhã de hoje é: não cometa o mesmo erro do povo em instituir dentro do seu coração um rei. Não institua dentro da tua linha espiritual algo que você possa destacar dentro de você como um termômetro da presença e da visitação de Deus, porque era isso que o povo queria. E talvez dentro do nosso coração hoje a gente busque algumas referências externas baseadas na organização do que a gente vê nos outros povos lá fora, a respeito da conexão que existe entre nós e Deus. Aqueles homens entendiam os seus deuses, os egípcios, entendiam os seus deuses como os seus reis como pessoas descendentes diretamente dos deuses. Ao passo que aquele povo não entendeu que cada indivíduo dentro do reino de Israel constituía a manifestação de Deus. Eles quiseram colocar alguém sobre eles, porque não conseguiam entender dentro de si mesmos como pessoas que eram dignas de receber a definição, o desígnio de Deus, o estabelecimento de Deus sobre as coisas. Não coloque um rei sobre você. Não escolha algo dentro da tua vida, dentro desse reino que é você, para governar. Mas coloca dentro da tua referência diária o teu espírito, a sensação da visitação de Deus em tudo. Ainda que você não tenha a condição hoje de perceber externamente a benção de Deus na sua vida, entenda que Deus está no comando de todas as coisas. E Ele está querendo preparar um povo inteiro dentro de você. Todas as tuas personalidades para governarem sobre esse território que é o teu coração. Não eleja algo que você coloque como destacado, seja os teus relacionamentos, seja a tua vida financeira, seja a tua vida amorosa, seja a tua saúde. Não escolha isso, não eleja isso como o ponto de referência para o mundo espiritual na tua vida. Entenda que Deus entra em ti de dentro para fora, do teu espírito para os teus membros, e entenda tudo como a manifestação de Deus na tua vida e no teu coração. Que foi o que Abacuque fez. Abacuque olhou para si mesmo e falou assim: ainda que me falte a vaca na malhada, ainda que o fruto da oliveira minta, eu não posso entender que haja um outro Deus sobre Israel. Porque entenda, aquilo que o povo de Israel desejou foi dizimado em pouco tempo. Israel desejou ter um rei sobre si. Israel desejou constituir sobre si um rei. E o período da monarquia de Israel durou dois ou três reis só. Podemos dizer que o período da monarquia de Israel em grande prosperidade foi basicamente o período de Davi e Salomão. Foi muito rápida a queda de Saul. A queda de Salomão durou um pouco mais de tempo, mas depois, se nós analisarmos tanto no reino do norte, que foi Israel, quanto no reino do sul, que foi Judá e Benjamim, nós percebemos os reis indo em ciclos infinitos de tempos em que lia-se a lei, renovava-se a aliança com Deus e períodos de queda. E sobre tudo isso nós temos
o período do cativeiro dos babilônios, dos sírios, dos persas, e sempre que houve a instituição de um rei material sobre o povo de Israel, houve uma queda. Por quê? Não havia a conexão espiritual com cada um dos indivíduos. Até que na profecia de Daniel e na profecia de Isaías, principalmente na de Isaías, houve o prenúncio da volta do reino individual, da volta do reino universal, do reino do Espírito Santo de Deus, que domina todo o nosso coração, que estabelece não uma referência em função daquilo que nós fazemos ou alcançamos para termos a visão de Deus, mas no sentimento de um Deus que nos inspira e nos transforma, e que nos governa não de fora para dentro, mas de dentro para fora, através das inspirações que Ele nos dá nas referências do que é bem e do que é mal. Tem dias que são muito difíceis. Tem dias que é difícil acordar. Tem dias que é difícil levantar da cama. E nesses dias nós proclamamos para nós mesmos a oração de Abacuque. Ainda que me falte a vaca na malhada, ainda que o fruto da oliveira minta, eu entendo, em outras palavras, eu entendo que a inspiração de Deus nos meus membros é suficiente, ainda que os meus olhos não vejam as evidências do mundo espiritual. Eu entendo que existe um Deus que governa, que existe um Deus que coloca o seu poder sobre nós, e o reconhecimento desse Deus que nos desvia das evidências da carne, nos faz manifestar aquilo que Deus quer para nós de maneira espiritual e definitiva. Irmãos, rapidamente aqui, muitas vezes Deus coloca ao nosso redor pessoas que, muitas vezes não, todas as vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor, pessoas que estão vivendo aquilo que nós desejaríamos viver. E essa tentação que nos vem logo depois é para que nós entendamos que, por essas pessoas estarem alcançando aquilo que nós não alcançamos, Deus não está na nossa vida. Entenda isso como um teste de Deus, uma referência de Deus para o teu caminho, para que você possa enxergar e entender que não é isso que te aproxima de Deus, que não é esse ponto que define, que é o termômetro para você entender o discernimento e a guia de Deus sobre a tua vida. Ainda que hoje te falte a vaca, ainda que a vaca da malhada hoje não deu leite para você, ainda que a oliveira dê um fruto do qual não se possa extrair o azeite, entenda que essa tua percepção a respeito de todas essas coisas nada mais é do que o teste de Deus para o entendimento maior de que o Espírito Santo de Deus governa num outro mundo e num outro patamar. Buscai as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Desejo um dia de glória, um dia de paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Graça e paz. A paz de Deus.